Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, que diz: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Bom, meus amados, no último áudio nós estudamos a primeira parte desse verso, em que Saulo consentia com a morte de Estevão. Agora vamos ver que a perseguição se alastrou. A morte de Estevão não saciou a sede de sangue daqueles líderes religiosos. Eles queriam mais, queriam destruir esse movimento. Por quê? Porque esse movimento dizia o tempo todo que aquele que eles haviam matado, Jesus Cristo, havia ressuscitado e que ele era o Messias e que os judeus haviam matado o Messias. Esse é o tipo de acusação que eles não poderiam suportar e não aguentaram isso. Ainda mais vendo que os apóstolos estavam conquistando grande fama, estavam tendo grande sucesso entre a multidão. Porque se a multidão rejeitasse ou ficasse num número muito pequeno, muito restrito, talvez os líderes judeus não tivessem essa reação. Mas como a mensagem estava se espalhando e rapidamente, não apenas por Jerusalém, mas por todas as cidades vizinhas, e por eles estarem sendo apontados como aqueles que mataram o próprio Messias, que Deus ressuscitou, eles não suportaram isso e a perseguição se alastrou. Bom, primeira coisa que nós devemos saber é que o próprio Jesus já havia avisado aos discípulos isso desde o início. Ou seja, que se chamaram ao Senhor de Beelzebu, quanto mais fará aos seus servos. Se eles mataram e perseguiram Jesus, quanto mais não fariam contra os discípulos dele. Então era já algo que os discípulos já vinham sendo preparados por Jesus. Lembrando que Jesus diz no Sermão do Monte: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, detalhe, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então isso pode ocorrer na vida de qualquer cristão, quando alguns se levantam em ódio. Mas detalhe, o que esse verso nos diz é que as pessoas acusam do mal mentindo. Porque se acusam do mal sendo verdade, aí já não é bem-aventurado. Pelo contrário, que tenha vergonha. Porque muitas vezes cristãos são sim acusados de coisas más. Só que as pessoas que estão acusando não estão dizendo uma mentira, estão dizendo a verdade, quando for o caso. Quando for o caso, o cristão, em vez de se defender, esbravejar, deve botar a cabeça no pó e se arrepender. Se essa pessoa tem compromisso com a verdade, compromisso com Deus, tem que se arrepender e pedir perdão publicamente. Isso deve ser feito. Isso não é uma desonra, pelo contrário, é sinal de maturidade e de compromisso com a verdade. Bom, meus irmãos, nós estávamos vendo que desde o Pentecoste, os discípulos, eles meio que se acomodaram em ficar em Jerusalém, porque montou-se uma comunidade maravilhosa. Pessoas muito unidas, muito amorosas, estavam todas juntos. Nós vimos que na festa de Pentecoste vinha pessoas de judeus de várias regiões do Império Romano, muitas pessoas. E isso propiciou que muitos fossem alcançados pela mensagem, pessoas que vinham de fora. A tal ponto que essas pessoas que vieram para a festa de Pentecoste, ficariam apenas alguns dias, no máximo uma semana, ficaram ali talvez até 1 ou 2 ou 3 meses. Ficaram ali muitos dias e por isso vários discípulos venderam posses para poder sustentar essa grande quantidade de irmãos que trouxeram dinheiro das suas regiões, mas para passar uma estadia de uma semana, não de um mês, 2. Os irmãos, sabendo que aqueles irmãos não tinham de onde tirar dinheiro, provavelmente procuraram algum trabalho, mas
é claro que não tinham onde pousar, não tinham sustento necessário, vários irmãos passaram a vender parte das suas posses. Para quê? Para que esses estrangeiros, judeus de outras regiões, pudessem receber o máximo da palavra de Deus, o máximo do ensino dos apóstolos, serem totalmente fortalecidos e ensinados no Evangelho, para que quando retornassem às suas regiões de origem, levassem o Evangelho completo, não um Evangelho em parte ou sem compreender direito e acabar ensinando meio errado nas regiões para onde voltassem. Então isso foi extremamente necessário. Então veja como essa questão do repartir das posses do início de Atos teve esse intento. Agora a perseguição se desencadeia. E isso vai agora espalhar esses muitos irmãos por todas as regiões de Israel e até fora de Israel em relação a estes que vieram do estrangeiro, que vieram de fora. Então veja, aquelas pessoas, os discípulos todos, alguns milhares que estavam ali tranquilos, acomodados, né, porque Jesus havia dito desde o início, olha, vocês ide e pregai o evangelho por todas as regiões, começando em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E até se brinca, né, que não se cumprindo Atos 1:8, que é isso que eu acabei de falar, anuncia o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, se não se faz Atos 1:8, vem Atos 8:1, ou seja, a perseguição. Vejam que essa perseguição foi que desencadeou essa pregação ao redor do mundo. Porque a pregação estava sendo feita só em Jerusalém e nas cidades vizinhas, em regiões muito próximas. Agora, o mundo que estava precisando conhecer o que Deus havia feito na pessoa de Cristo, não sabia nada e os cristãos não estavam muito preocupados com isso. Eles estavam tendo reuniões gostosas, celebrando, louvando, estavam tranquilos, em paz, milagres acontecendo. Mas não era esse o propósito. O propósito é a mensagem alcançar mais e mais pessoas. E aí veio a perseguição. Olha como o ser humano sempre acha que está à frente de Deus, que vai conseguir derrotar aquilo. E essa ação deles, do ser humano, que desencadeou o que Deus queria. Deus, queridos, o mal continua sendo mal. Só que a partir do mal, Deus vai e o torna em bem. Isso que quer dizer aquele verso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o mal existe, uma pessoa te faz um mal, a pessoa realiza alguma atitude, alguma ação contra você, a ação é má. Deus não queria que aquela ação fosse feita, preferia que a pessoa fosse bondosa, fizesse coisas boas. Mas se aquela pessoa fez coisa má, algo ruim, Deus não vai deixar isso triunfar. Pelo contrário, vai cooperar de alguma forma para o bem daquela pessoa ou daquela família ou daquela localidade. Então, Deus então espalha a mensagem através dessa ação maligna humana, espalha por diversas regiões. Como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 1, verso 12, olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram, a perseguição que o apóstolo Paulo vai sofrer mais adiante, ele diz, elas têm contribuído para o progresso do evangelho. Então, Deus não pode ser impedido, queridos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, nós vemos aqui então a primeira perseguição contra os cristãos, que está sendo realizado pelos judeus. Futuras perseguições serão feitas pelos romanos, principalmente, mas essa primeira perseguição foi feita pelos judeus e os discípulos se espalharam, com exceção dos apóstolos. Olha que interessante, os apóstolos, que eram os principais, continuaram em Jerusalém para que o evangelho tivesse um ponto de contato, um ponto central entre todas as comunidades que fossem sendo lançadas ao redor do império. Tinha então um ponto central onde poderiam facilmente encontrar uma referência. Olha, estamos em dúvida em relação a tal coisa, ou em relação a tal procedimento, tal atitude que precisamos tomar, uma decisão. Eles sabiam onde achar os apóstolos, porque se os apóstolos se espalhassem ainda mais, cada um para um canto, ficaria difícil
chegar a pedir a palavra conjunta de todos eles. Então, eles ficaram em Jerusalém, e impressionante como a mão de Deus os guardou, porque a perseguição foi grande, e os discípulos, os apóstolos, continuaram em Jerusalém e a vida deles não foi ceifada. Então, Deus sabe guardar os seus quando a soberania dele assim o determina. Então, a perseguição veio e o evangelho só cresceu, como sempre foi, queridos. Toda ação humana contra a soberania de Deus nunca prejudicou, só fortaleceu. Só fortaleceu. Então, o evangelho que vai ser disseminado grandemente, como vai ser feito também nas perseguições romanas, que não atrapalharam, só ajudaram, espalhou ainda mais, como sempre foi assim, e é ainda hoje, em tempos modernos, onde a perseguição acontece. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.